All right, welcome back to Calvary. Então, sejam bem-vindos a Calvary. Okay, so we are here. We're doing a couple special sermons before we get back into the book of John. Então, a gente está fazendo aqui alguns sermões especiais antes da gente voltar para João. Because we're talking about something new. Porque a gente está falando de algo novo. We're talking about how God wants to do something new here in our church. A gente está falando sobre como Deus quer fazer algo novo aqui na nossa igreja. Okay, we talked about this a few weeks ago. A gente falou sobre isso algumas semanas atrás. We were talking about how we are something new here in Brazil. A gente falou sobre como nós somos algo novo aqui no Brasil. But we need to kind of renew what we're doing here. Mas a gente tem que renovar o que a gente está fazendo aqui. And we need to combine the power of the word with the power of prayer. E a gente precisa juntar o poder da palavra com o poder da oração. So tonight we're in Luke chapter 18. Então hoje à noite a gente está em Lucas 18. And we're looking at a story that is exactly what we need to hear about prayer. E a gente está ouvindo uma história que fala exatamente o que a gente precisa saber sobre oração. Okay, now this is a parable. Então isso é uma parábola. Okay, and you have to remember, when they told a parable, it's not real life. Então vocês têm que lembrar que quando a gente fala de uma parábola, não é a vida real. They're trying to use a story to portray one main point. Eles estão tentando usar uma história para retratar um ponto principal. Okay, now what happens is sometimes there are some secondary points. Então o que acontece é que às vezes tem alguns pontos secundários. But sometimes these secondary points, people can create new doctrines off of these. Mas acontece que nesses pontos secundários as pessoas às vezes criam novas doutrinas disso. And so the parables can be very tricky. Então as parábolas podem ter algumas pegadinhas. Okay, so what we're going to focus in on the main point tonight. Então o que a gente vai fazer? A gente vai focar no ponto principal. And the main point tonight is very, very clear because he tells us exactly what it is in verse 1. E o ponto principal é bem claro, porque ele diz exatamente o que é no versículo 1. Okay, so let's take a look. Look at verse 1. Então vamos dar uma olhadinha ali no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Right there, that's the main point. Então tá ali, esse é o ponto principal. Men need to pray Homens precisam orar and not lose heart. e não perder, não desanimar. Or in other words, to persevere. Ou em outras palavras, perseverar. To not quit. Não desistir. Okay, now this is really important for us today. Então isso é bem importante pra gente hoje. Because everything in our society is programmed for us to be immediate. Porque tudo na nossa sociedade é programado para ser imediato. We go around, we're connected to the internet 24/7. Por onde a gente vai, a gente está conectado 24 horas por dia na internet. And so we want information, we get it right now. Então se a gente quer uma informação, a gente pega ali na hora. Okay, we want connection right now. Se a gente quer conexão, é na hora. Okay, we want a ride, we want it right now. Se a gente quer escrever algo, é na hora. Okay, whatever it is that we need, we want it right now. O que quer que seja que a gente precisa, a gente tem na hora. My cell phone's been acting kind of weird. I don't know what exactly is going on. Meu filho tá agindo meio estranho. Cell phone. O meu celular tá agindo meio esquisito. Eu não sei o que tá acontecendo. Okay, most of the time it's connected at my house, no problem. Quando eu tô em casa, ele normalmente tá conectado, sem problemas. But sometimes it's connected, then I leave, I go to the store, come back, and it won't connect to the internet again. Mas às vezes eu tô conectado, aí eu saio, eu vou numa loja e quando eu volto ele não conecta mais. And whatever I do, it doesn't connect E o que que eu faço? Ele não conecta. until I reset the internet. Até eu reiniciar a internet. But in that time, my wife's cell phone, my computer, it's all connected to the internet, but my cell phone's not. Mas nesse momento tá todo conectado à internet, meu computador, o telefone da minha esposa, só o meu que não. Man, it's like taking your fingernails and rubbing it down a chalkboard, you know? Ai, meu, é tipo pegar a unha e arranhar o quadro negro. Because I'm like, man, I want internet. I want it now. I want it when I arrive in front of my house. I want to be connected. Porque eu quero internet, eu quero agora. Quando eu chego na porta de casa, eu quero conectar. We stopped going to Burger King. E a gente parou de ir no Burger King. Why? Por quê? Because they're so slow here in Brazil, Porque eles man. no Brasil são muito demorados. I'm like, this is fast food. You can't wait 25 minutes to give me a hamburger. Meu, é fast food. Você não pode demorar 25 minutos para me dar um hambúrguer. So we have instant gratification in almost everything in our society. Então a gente tem gratificação instantânea em quase tudo na nossa sociedade. And so Jesus tells this parable and he says, you know what? Sometimes you're going to have to persevere a little bit. Então Jesus conta essa parábola, ele fala, quer saber? Às vezes vocês vão ter que perseverar. Sometimes it's going to take a little bit longer to get the answer that you're waiting for. Às vezes vai demorar um pouquinho mais para você ter a resposta que você quer. And for some of us, that really, it rubs us the wrong way. That's not right. E para alguns de nós isso aí incomoda, parece que não é certo. Okay, because we want it right now. That's what we've been trained for in our society. Porque a gente quer agora. É assim que a gente está sendo treinado socialmente na sociedade. Okay, so tonight we want to look at why that happens. Então hoje à
noite a gente quer ver por que isso acontece and what we need to do in response to that. e o que a gente tem que fazer em resposta a isso. Okay, so we read verse 1. He says, the main point is we should always pray and never lose heart. Então, o ponto principal no versículo 1 é, a gente tem que orar sempre e nunca desanimar. Okay, let's look at the actual parable. Então, vamos olhar a parábola em si. Look at verse 2. Vamos ver o versículo 2. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Okay, so there's this judge. Então tem esse juiz. He seems kind of corrupt. Ele parece um pouco corrupto. Okay, we know a little bit about that here. A gente sabe um pouquinho disso aqui no Brasil. There are judges here that are doing all sorts of wrong things. Tem juízes aqui que fazem todo tipo de coisa errada. This is not something unusual around the world. No mundo, isso aí não é algo incomum. And so Jesus is telling a story. He says, hey, imagine that there's this unjust or corrupt judge. Então Jesus está contando essa história e está falando, ó, imagina que tem esse juiz que é um juiz corrupto. And these guys are hearing that and they're probably like, yeah, I know an example of that. E esses caras, quando estão falando, eles devem pensar, eu sei um exemplo disso. We have a situation. My father-in-law passed away over 3 years ago. A gente teve uma situação que o marido da minha esposa morreu há... No, meu sogro. I didn't die, don't worry. Desculpa, Lu. Meu quê? Sogro. Meu sogro morreu. Marido da minha esposa. Ai, não falei, não, meu Deus do céu. Yeah, I'm O okay. pai da I'm minha okay. esposa morreu há 3 anos atrás. Okay. All his stuff, which really is not very much, all his stuff, Todas as coisas dele, which is not very much, que não era tanta coisa assim, is in an inventory. tá no inventário. Okay? For 3 years, it's in an inventory. Há 3 anos tá no inventário. So that the government can decide who gets what. Então o governo pode decidir quem que pega o quê. The family is totally in agreement. A família tá toda em acordo, There's no fighting. não tem briga, And this judge keeps asking for more time to research the case. e o juiz continua pedindo mais tempo para revisar o caso. And we're like, why? What do you need? 3 years to see this man's possessions. E a gente tá tipo, meu, o que você precisa? Faz 3 anos pra ver a posse desse cara. He doesn't even own that much stuff. Ele nem tem tanta coisa assim. Okay? So you see this and you're like, man, there's something wrong here in the situation. E quando você vê isso, você fala, tem alguma coisa errada nessa situação. So Jesus is painting this picture. Here's this judge. Então Jesus colocou essa figura de um juiz. Something's not right with this guy. Tem alguma coisa que não tá certo com He ele. has no fear of God, Ele não teme a Deus and he doesn't respect people. e nem respeita as pessoas. He's important, right? Ele é importante, And certo? so he doesn't care about what anyone says because he's more important. He's a judge. Então ele não se importa com o que ninguém diz, porque ele é juiz. Okay? So we can imagine the situation very clearly, right? Então a gente consegue imaginar com clareza a situação, né? Okay? So look what happens, verses 3 through 5. Então veja o que acontece do versículos 3 ao 5. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha importunar. So there's a widow. Então tem uma viúva. She has some problem. Jesus doesn't say what it is. Ela tem algum problema, Jesus nem fala qual But é. there's some sort of adversary in her life. We don't know if it's a neighbor or a friend or a family member. Mas tem algum problema na vida dela, a gente não sabe se é o vizinho, se é a família, se é um parente. And she's coming to this judge and saying, hey, help me, give me justice in this situation. E ela tá vindo até o juiz e falando, por favor, me ajuda nessa situação. And the guy's like, no. E o cara tá tipo, não, No, I don't want to give you justice. I don't care. eu não vou te dar justiça, eu nem me importo. Who is she to bother him, right? Quem ela é pra incomodar ele, certo? He's important. Ele é importante. She's not. Ela não. Okay? Go away. Então vai embora. Okay? But she keeps coming. Mas ela continua voltando. She's perseverant. Ela persevera. Okay? She keeps coming, and then all of a sudden this guy has this epiphany. Ela continua vindo e aí esse cara tem uma epifania. And he's like, you know what? If this gal keeps coming all the time, E aí ele fala, quer saber? Se essa mulher fica vindo o tempo todo, she's gonna drive me crazy. ela vai me deixar maluco. And you know, it's gonna share meu saco, you know? Ela fica me enchendo o saco. Né? And so you know, I'm just gonna give her what she wants, so she leaves me alone. Então eu vou dar o que ela quer logo pra ela me deixar em paz. Okay? It makes sense, right? Faz sentido, né? We've all had people in our lives like that. A gente já teve pessoas na nossa vida assim. We've had people in our church with the gift of insistence. A gente tem pessoas na nossa igreja com o dom da insistência. Man, they would come to me, Tom, you need it, Tom, you need it, Tom, you need it, Tom. Okay, just do it. Eles vinham e Tom, tá, faz. I made
one of the biggest mistakes I've ever made in ministry years ago, because this one guy just kept on top of me, kept asking. Finally, I just said, okay, do it. Então, um dos maiores problemas que eu tive no ministério foi essa guria que vinha ao tom, quero fazer isso. E um dia eu falei, tá, vai, faz. Okay? And then it turned into a disaster. E aí virou um desastre. And we lost, I don't remember, 6 or 7 people from our church that were involved in this disaster. They all left. E aí a gente perdeu 6 ou 7 pessoas que se envolveram nesse desastre e ela saiu. And ultimately, it was my fault because I let this girl, drive me nuts with her insistence. E no fim das contas, a culpa ainda era minha, porque eu deixei, mas porque essa guria estava insistindo muito, me deixando maluca. Okay? This judge is not just, Esse juiz não é justo, but he's smart. mas ele é inteligente. And so he's like, man, I don't want her coming. I don't want her irritating me. Então ele fala, eu não quero que ela fique vendo, não quero que ela me irrite. So I'm going to give her what she wants. Então eu vou dar o que ela quer. Okay, so here's the point. Look at verse 6 and 7. Então, dá uma olhada no versículo 6 e 7. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz e o injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? He says, listen to what the unjust judge says. Ele falou, escuta o que o juiz injusto está dizendo. Because what he said makes sense. Porque o que ele está falando faz sentido. Okay, now we have to be clear here. Então a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. This is not a parable where we're going to make a comparison between the unjudged just and God. Isso aqui não é uma parábola para a gente comparar Deus com um juiz injusto. It's a contrast, right? É um contraste, God certo? is just. Deus é justo. He is a judge. Ele é um juiz. And he will always do what's right. E ele sempre vai fazer o que é certo. Okay, so it's not saying that God is just like this unjust judge. Então ele não está dizendo que Deus é tipo esse cara injusto. But what he's saying is something similar. Mas o que ele está dizendo é algo similar. This guy will give to a woman what she wants because she's persistent. Esse cara vai dar para a mulher o que ela está querendo porque ela é persistente. Even though he's not a just judge. Mesmo ele não sendo um juiz justo. How much more will God give to his people when he is a faithful, loving, and just God? Quão mais Deus não vai dar para o seu povo se ele é um Deus fiel, justo e que ama o seu povo? And so it says that God will avenge his elect who cry out to him day and night. Então, lá diz que Deus vai escutar os seus eleitos que clamam a ele dia e noite. Okay, so we see that the elect are upset with something. That's us. We are the elect. Então, aqui está dizendo que os escolhidos, eles estão incomodados com alguma coisa. E esses somos nós. Nós somos os escolhidos. And so they cry out to God day and night. Então, eles clamam a Deus Okay. dia e noite. And so here becomes the first thing that we can apply to our lives. Então, aqui vem a primeira coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. We cry out to God day and night. A gente clama a Deus dia e noite. For most of us, we pray. We talk to God. A maioria de nós ora, a gente fala com Deus. But we don't cry out day and night. Mas a gente não clama dia e noite. We don't get down on our knees and really just cry out to God. A gente não se coloca de joelho e clama a Deus dia e noite. And this is what he's saying. There is a need for us to cry out to God. Então, mas o que ele está dizendo é que a gente precisa clamar a Deus dia e noite. To understand that he is the answer to all of our needs. Para entender que ele é a resposta de todas as nossas necessidades. And that we can turn to him in any situation. E que a gente pode se virar para ele em qualquer situação. What we tend to do is we tend to trust in ourselves a lot. O que a gente costuma fazer é tentar resolver, a gente confia muito em nós mesmos. And so we have a plan. Okay, so I know if this situation I can do this, I can say this, and we'll do that. Então a gente tem um plano, essa situação, vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Okay, and that's not what God's asking us to do. E não é isso que Deus está falando pra gente fazer. The Proverbs talk about that. The Proverbs Os talk about that. provérbios falam sobre isso. He says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ele fala, confie em Deus de todo o seu coração e não se incline no seu próprio entendimento. That's big, right? Isso é grande, Because certo? this is what also we've been taught in our society, that we are to be self-sufficient. Porque o que é muito falado na nossa sociedade é que nós temos que ser autossuficientes. We are strong, we are independent, we can do it. Nós somos fortes, nós somos independentes, a gente pode fazer. And God says, that's great. Don't do that. E Deus fala, ótimo, só não faz isso. Okay? Don't do that. Instead, trust in me. Não faça isso. Ao contrário, confie em mim. And so if we're going to trust in God, that means we've got to cry out to God morning and night. Então, se a gente vai confiar em Deus, a gente tem que confiar nele manhã e noite. There has to be a time when we're really depending upon Him through the power of prayer. Tem que ter um tempo que a gente vai depender dele através do poder da oração. And so look what God says. Jesus says this, Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Então, olha o que Jesus fala em Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta.
Pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Okay, this is not something revolutionary for most of you guys. Então, isso não é nada revolucionário para a maioria de vocês. Probably close to 100% of you have seen this before. Provavelmente 100% de vocês já viram isso antes. Okay, this whole message is pretty basic. Toda essa mensagem é bem básica. But the idea is that we've got to look at this again, remind ourselves, and then start to put this into practice. Mas a ideia é que a gente tem que olhar de novo, nos lembrar disso e tentar colocar em prática. He says you actually have to come to him, you have to seek. Ele fala, vocês têm que vir até mim, vocês têm que me buscar. You got to ask, you got to knock. Tem que clamar, tem que bater. Okay, this is an important part of our relationships with God and our dependence upon him. Isso é uma parte importante pra gente, a nossa dependência com Deus. Okay, and so this is what he says. Just like the woman went to the judge, we go to God and we ask. Então olha o que ele fala. Do mesmo jeito que a mulher foi ao juiz a gente tem que ir a Deus e clamar a ele. Okay, whatever it is. Independente do que seja. Okay, now, there's a situation that occurs. Então tem essa situação que acontece. Okay, people do this. As pessoas fazem assim. They start to pray. Começa a orar. They start to ask. Começa a clamar. And then they don't receive. E aí não recebem. And then certain people, they get kind of disappointed with that. E aí algumas pessoas ficam desapontadas. Well, I was asking, why didn't I get that? Eu recebi, por que eu não? Eu pedi, por que eu não recebi? Okay, next verse. 1 John chapter 5, verses 14 and 15. Então, próximo versículo, 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Okay, so it says here that when we're coming and asking, we're supposed to ask according to His will. Então está dizendo aqui, se a gente vai pedir uma coisa, tem que ser de acordo com a sua vontade. This is a big problem for some people. Isso é um problema para algumas pessoas. Because a lot of people, they're coming to get their will done by God. Porque a maioria das pessoas querem que seja feita a vontade deles pela ajuda de Deus. God, come and do this for me. Ô Deus, vem e faz isso aqui para mim. God, I have this plan. Come and make this plan awesome. Deus, eu tenho um plano, venha e faça esse plano se tornar incrível. If God does this, man, I'll have so much success. Nossa, se Deus fizer isso, eu vou ter muito sucesso. And it's part of that idea that we have in our culture, this obsession with blessings. E parte disso que a gente tem é essa obsessão que a gente tem na cultura com bênção. If God just blesses my plan, man, I'm going to be prosperous in everything that I do. Se Deus abençoar meu plano, eu vou ser próspero em tudo que eu fizer. That's not the purpose of prayer. Esse não é o propósito da oração. The purpose of prayer is that you come and you align your will with His will. O propósito da oração é alinhar a sua vontade com a vontade dele. That you come, you deny yourself, you take up your cross, and you follow Him before you come to prayer. Você vem, nega a si mesmo, pega a sua cruz e se prostra a Ele para fazer a vontade dele. Okay? And so when you're there, you're saying, okay, God, what do you have for me? Então quando você tá lá, você fala, tá bom, Deus, o que o Senhor tem para mim? Because when He has something, it's going to happen. Porque quando ele quer um negócio, vai acontecer. I don't know if you guys ever had any theological debates about this topic. Eu não sei se vocês já tiveram algum debate teológico sobre isso. We wrestled with this in college. A gente brigou muito sobre isso. Okay, because we were talking, man, so God is sovereign. Porque a gente tá falando, bom, Deus é soberano. It means He's in control of everything. Ele tá no controle de tudo. And He's all powerful. E ele é todo poderoso. There's nothing outside of His power. Não tem nada fora do seu poder. And so He's got this plan. Então ele tem esse plano. Romans 12 says that it's a good, acceptable, and perfect plan. Romanos 12 fala que é um plano bom, perfeito e agradável. Okay, so He's going to do that, right? Então ele vai fazer isso, certo? So why do I pray? Então por que eu oro? Why am I going to pray if He's just going to do what He wants anyway? Por que eu vou orar se ele vai fazer o que ele quiser mesmo? It doesn't make any sense, right? Não faz sentido, certo? Okay, but this is the thing. If our purpose is to get what we want, then yeah, it doesn't make sense to pray. Então, essa é a ideia. Se o ponto é To get what we want? para receber o que a gente quer, não faz sentido orar. But if we're coming to God saying, okay, God, if you have this good, acceptable, and perfect plan, show me how I can be part of that. Mas se a gente chega para Deus e fala, Deus, se você tem esse plano bom, perfeito e agradável, mostra ele para mim para que eu possa executar ele. Show me what I can do. Mostra o que eu posso fazer. What is my role in all of this? Qual que é o meu papel em tudo isso? And when we start to pray according to His plan, E quando a gente começa a orar de acordo com o plano dele, we're seeking, we're knocking, we're asking. quando a gente está buscando, a gente está batendo a porta, a gente está clamando, Then God starts to answer all of our prayers. aí Deus começa a responder as nossas orações. Then we know that He hears what we have and we're going to receive what we're asking. Aí a gente sabe que Ele escuta o que a gente tem e que a gente vai receber o que a gente está pedindo. So this is really an important aspect of prayer.
prayer. Então isso é um aspecto bem importante da oração. We're not trying to come in and just show God how amazing we are. A gente não está tentando chegar para Deus e mostrar como a gente é incrível. That we have the greatest plans ever to reach people for Him. Que a gente tem o plano mais legal de todos para alcançar pessoas para Ele. It's to align our plan to be His plan. É para alinhar o nosso plano de acordo com o plano dele. Okay, this is huge. Isso é enorme. Okay, now there's a third part about this. Então tem uma terceira parte sobre isso. Back in Luke chapter 18, De volta lá em Lucas 18, it says that God will avenge those who cry out day and night. ele fala, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa àqueles que clamam dia e noite. Okay, it says, though He bears long with them. No, verse 7. 7? Verse 7. Just a minute. Verse 7. Acaso Deus não fará justiça... acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Yeah. Okay, so what he says is, sometimes it takes a while. Então o que ele está dizendo aqui é que às vezes demora um pouquinho. God is patient with us, is what it's saying. Deus é paciente com a gente, é o que Okay. está dizendo aqui. Okay, why is God so patient? Por que Deus é tão paciente? Okay, well, part of that is that's part of His nature. Então, parte disso é porque é parte da natureza dele. He's patient. Ele é paciente. Okay? Also, there's a fact that He knows the beginning from the end. Também tem o fato dele conhecer do começo até o fim. Okay? When you know what's going to happen in a movie, in a game, Quando você sabe o que vai acontecer num jogo ou num filme, you tend to be a little more calm, right? você fica mais tranquilo. Okay? When I don't get to watch my team play very often. Eu não assisto meu time jogar muito, Because they're not on TV here, right? porque eles não estão na TV aqui. Okay, and so usually I try to listen to the game on the radio or something like that. Então eu tento escutar o jogo no rádio, alguma coisa assim. Okay, and then I watch it because there's this guy on YouTube who films it and he puts it on YouTube the next day. E aí eu assisto nesse cara que ele assiste e narra e põe no YouTube no outro dia. Okay, when I watch the game the next day, I already know who won. Quando eu vou assistir no outro dia, eu já sei quem ganhou. All the tension is taken out of the game. Todo aquele nervoso já foi tirado. All the excitement is taken out. Toda a animação também foi tirada. Okay, so then I'm like, okay, let's see. Oh, this is when they get that touchdown. Okay, good. Tipo, foi assim que ele fez aquele touchdown. Okay, but there's not the same emotion. Mas não tem aquela emoção. Okay, that's God. Esse é Deus. Okay, God knows everything that's going to happen before it ever happens. Deus sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer. And He knows how the whole world is going to end. E ele sabe como que o mundo todo vai acabar. He knows that things are going to get very dark, and then in the end, Jesus is going to come back. He's going to set everything right. Ele sabe que vai ficar tudo bem escuro e aí no final ele vai vir e vai ajeitar tudo. And so for God, things are a little bit different. Então para Deus as coisas são um pouquinho And diferentes. that changes His need for urgency. E isso muda a necessidade da urgência. So we have urgency. A gente tem urgência. Urgency draws us into God. E a urgência nos aproxima de Deus. Okay? Our brother David, who's up in Canada. Nosso irmão David, que está no Canadá. David? Davi. O Davi. Yeah, he's feeling an urgency right now. Ele está com urgência agora. Because he's got some spots on his back that are cancerous. Porque ele está com esses pontos nas costas dele que são câncer. And he has a little baby. E ele tem um nenezinho. Little baby. Bem pequenininho. And so he's like, man, I gotta get healed. We gotta do this. And so he's crying out this urgency to God. Então ele fala, cara, eu tenho que me curar e eu tenho que ser rápido. Então ele tem urgência com Deus. But God already knows what He's gonna do. Mas Deus já sabe o que ele vai fazer. And so God doesn't necessarily answer David's prayers right now. Então Deus não responde necessariamente às orações de Davi agora. David, he's there. He's like, man, God, are you gonna heal me? Please heal me. And God hasn't said anything. Então Davi tá lá, Deus me cura, me cura. E Deus não tá necessariamente falando nada. Why not? Por quê? Okay, here's something that's very important. Aqui tem uma coisa que é bem importante. Because God has this good, acceptable, and perfect will for our lives, Porque Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nossa vida, He knows what's best for all of us. Ele sabe o que é melhor pra gente. Okay? He knows, Ele sabe. not you. Você não sabe. You don't know what's best for you. Você não sabe o que é melhor pra You você. think you know, Você acha que sabe. but God has the very best for you. Mas Deus tem o melhor pra você. And you know what the very best is for all of us? E sabe qual que é o melhor pra nós? Him. É Ele. He's the very best. Ele é o melhor. Okay? That's why He's trying to give Himself to us. É por isso que Ele está tentando se dar pra nós. And so the very best place for us to be is on our knees at His feet, begging for mercy. Então, o melhor lugar pra gente estar é de joelhos,
clamando por misericórdia. That's the best place for us to be at all times. Esse é o melhor lugar pra gente estar em todos os tempos. So what happens? Então o que acontece? We have an emergency. A gente tem uma emergência. We have cancer. A gente tem câncer. We have a sick child. A gente tem um filho doente. And we cry out to God. E a gente clama a Deus. Okay, we're praying for God to do something. A gente ora para Deus fazer alguma coisa. And there's no answer. E não tem resposta. Okay, but God, why is this happening? Why don't you answer me? Mas Deus, por que isso está acontecendo? Por que você não me responde? Because God knows the moment He gives you an answer, Porque Ele sabe que no segundo que Ele te der a resposta, you get up and you leave. você levanta e vai embora. Okay, He gave me the answer. Now I'm good. Ah, que bom, Ele deu minha resposta. Oh, you're Tô gonna vazando. heal me? Oh, great, thanks. Okay, now I'm gonna go. Ah, você vai me curar? Legal, tchau então. And all of that urgency, all of that of crying out has stopped. E toda aquela urgência, todo aquele clamor cessa. And so God works sometimes very slowly, very patiently, Então, às vezes, Deus trabalha devagarzinho, com paciência. because He wants us to keep drawing closer to Him, Porque Ele quer que a gente continue se aproximando dele. to keep crying out day and night. Continuar clamando noite e dia. And this is something that's really hard for us. E isso é algo bem difícil pra gente. Remember what Peter tells us? He says that with the Lord, a day is like 1,000 years is like a day, and a day like 1,000 years. I think I messed that up. Lembra que Pedro fala que para Deus um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia? Okay, that's how God works. É assim que Deus funciona. God's like, yeah, no, I'll answer him tomorrow. Deus fala, não, vou te responder amanhã. That's gonna be 1,000 years, man. Mas pode ser daqui a 1000 anos. Man, you gotta wait a long time to get an answer from the Lord Você vai ter sometimes. que às vezes esperar um pouquinho para receber a resposta do Senhor. Okay, but that's how God works. He's like, no, don't worry, I got everything in control. Mas é assim que Deus funciona. Ele fala, não se preocupa, eu tenho tudo sob controle. I'll give you the answer when you need the answer. Eu vou te dar a resposta quando você precisar And dela. what we see, what I've seen in my life, is that many times God has waited till the very last minute to give me an answer. E o que eu vejo muitas vezes na minha vida é que Deus espera até o último momento para me dar a resposta. I mean, sometimes when it's like, okay, this is it. I mean, I don't even know what to do. Às vezes é aquela coisa, então é isso. No, I don't even know what to do. Então, Deus, eu não sei nem o que fazer. And then the last minute, he's like, okay, this. They're like, oh, okay, gosh, E thank aí, you. no último momento, ele fala isso aqui. Eu falo, então beleza. Because he knew if he gave me the answer the first day, I would have stopped praying. Porque ele sabia que se ele tivesse me dado a resposta lá no primeiro dia, eu teria parado de orar. So all of this goes into our prayer life. Então, tudo isso acontece na nossa vida de oração. Okay, now, back in Luke chapter 18. Então, voltando para o capítulo 18. Look at verse 8. Olha o versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? So he says that God will answer us speedily. Então, aqui está dizendo que Deus vai responder a gente depressa. Okay? But it's not our speed, it's his. Mas não é depressa pra gente, é depressa pra ele. Okay, remember, Jesus said that he's coming back quickly. Lembra que Jesus falou que ele ia vir rápido? Okay? Quickly, he says. Ele vai vir sem demora, ele It's dizia. been almost 2,000 years. Já faz 2000 anos. Because he's like, yeah, that's 2 days. Ele fala, não, 2 dias. That's no problem for me, Sem right? problemas pra mim. That's quick, right? 2 days? É rápido, né? 2 dias. I might not even answer some of you guys in an email or WhatsApp in 2 days. Alguns de vocês em 2 dias eu nem respondi o WhatsApp ainda. Okay, so Jesus is working. He's working at his speed. Então Jesus está trabalhando, mas na velocidade dele. And so we need to adjust our mindset sometimes. Então às vezes a gente tem que ajustar o modo que a gente pensa. Let's allow God to work his plan in his time. Permitir que Deus trabalhe o plano dele no tempo dele. And that's why the Proverbs always talks about 2 different aspects of this. E é por isso que Provérbios fala tanto sobre 2 aspectos diferentes. It tells us not to be lazy, Fala pra gente não ser preguiçosos, but at the same time not to do things in haste. mas ao mesmo tempo para não fazer as coisas com pressa. We have to find the balance in that. A gente tem que achar esse equilíbrio. And that's called diligence. E isso é chamado diligência. Okay, so we don't want to do too slow, we don't want to do too fast. We just want to try to find the perfect timing like God has A for us. gente não quer ir nem muito devagar, nem muito rápido. A gente tem que achar o tempo perfeito que Deus tem pra gente. Okay, now at the end of verse 8, what he says here, he says, nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? E aí no final do versículo 8 ele fala, contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? This is a really good question. Isso é uma boa pergunta. When Jesus returns, will there really be faith? Will there really be people seeking him and persevering in their prayer life? Quando Jesus voltar, ainda vão ter pessoas buscando nele e perseverando na vida de oração? Most of us, when things get difficult, the first reaction is, I'm out of here. A maioria das pessoas, a maioria de nós, quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente fala, tô vazando. Man, we see it in relationships. Que a gente vê em relacionamentos, We see it in the church. na igreja, We see it at work, no at trabalho, schools. nas escolas. No, this isn't how I want it. I'm out.
this isn't how I want it. I'm out. Ah, isso aqui não tá do jeito que eu quero. Tô indo embora. Okay? There's no perseverance. There's no communication even like, hey, can we make this better? It's just, I'm out. Não tem perseverança, não tem, ei, tem como a gente melhorar? As pessoas falam, tô fora. One of the things that God teaches, Paul says this in Romans chapter 5. Uma coisa que Paulo ensina pra gente em Romanos 5, He says that we should rejoice in tribulations. ele fala que a gente tem que se alegrar na tribulação. Why? Por quê? Because we're masochists. Porque nós somos masoquistas. We love pain. We love A suffering. gente adora dor, sofrimento. No, of course not. Não, claro que não, né? What it's saying is you look at the end result of what that tribulation is going to produce. Quando ele fala isso, é por causa do resultado dessa tribulação. He says that suffering or tribulation produces perseverance. Ele fala que sofrimento e tribulação produz perseverança. If you allow it. Se você permitir. If you don't run away. Se você não fugir. Okay? And then he says perseverance produces character. E ele fala que perseverança produz caráter. And then character produces hope and produces all sorts of good things. E aí, caráter traz esperança e todos os outros tipos de coisas boas. Okay, but we need that perseverance in order to develop the character in our lives. Mas a gente precisa dessa perseverança para a gente ter esse caráter na nossa vida. But with our instant gratification culture that we talked about, it's very difficult to do. Mas com a cultura da gratificação instantânea, é bem difícil de fazer isso. And so it's easier, it's more comfortable for us if we just run away. Então é mais fácil e confortável para a gente fugir. Okay, now last week we talked about running away. Semana passada a gente falou sobre fugir. That was talking about temptation. A gente estava falando sobre tentação. This is totally different. We're not talking about temptation. É bem diferente quando eu tô falando de tentação. When you're tempted to sin, run away. Quando você é tentado em algum pecado, foge. But you're in a difficult situation, Mas se você tá numa situação and it's difícil not about sin, e não é sobre pecado, persevere. persevere. Okay? You suck it up and you grind through it. You do whatever you have to do. Vai e faz o que você tem que fazer. Okay? That's tough to translate. So here's the thing. The question that Jesus asks at the end of this parable is huge. Então aqui a questão, a pergunta que Jesus faz nessa parábola, no final dessa parábola, é enorme. Will Jesus really find faith when he comes back? Jesus vai encontrar fé quando ele voltar? Okay, well, look at a couple verses. Bom, vamos dar uma olhada em alguns versículos. Psalm chapter 12, Salmos 12, verses 1 and 2. 1 e 2. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. He says that the faithful men are perishing. Tá falando que os homens fiéis estão acabando. Okay, now we're even worse than it was back then. Agora tá pior do que era antes. Okay, now look at Isaiah chapter 59, Dá uma olhada em Isaías 59, verse 16. versículo 16. Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Here, God was looking for someone who would be an intercessor to step in and pray for the people. Aqui Deus estava procurando um intercessor, alguém que orasse pelo povo. And there was no one. E não tinha He ninguém. found no one who would be there praying for the people. Ninguém para orar pelo povo. And so what does it say? Então o que ele fala? It says his own justice sustained him. Fala que sua própria justiça o sustentou. He brought salvation by himself, Ele trouxe salvação por ele mesmo. and his own justice sustained him. E a própria justiça dele o sustenta. Man, that's scary, right? Isso é assustador, There né? wasn't one man who could be there that could help them out. Não tinha nem um homem para lá e ajudá-lo. In another passage, God talks about how he's looking for a man to stand in the gap for the people. Em alguns dos versículos ele fala que está procurando um homem para ficar no vão ali entre as pessoas. And there's nobody. E não tem ninguém. Why? Por quê? Because the farther we go along, the less faithful the world is becoming to God. Porque conforme o tempo vai passando, menos fiéis o mundo está sendo com Deus. Paul talks about this in the New Testament as well. Paulo também fala sobre isso no Novo Testamento. Because he says in the end times, things are going to get really bad. Que ele fala que no fim dos tempos as coisas vão ficar feias. And he says that men will become ultimately super selfish. Fala que os homens vão ser hiper egoístas. They said they're going to be lovers of themselves, lovers of money, and lovers of pleasure. Que eles vão adorar eles mesmos, vão adorar dinheiro e prazer. And all sorts of other horrible E things. todo outro tipo de coisas ruins. He says this is the sign of the end times. Ele fala que esse é o sinal do fim dos tempos. That's what I'm seeing on the news. Meu, é isso que eu vejo nas notícias. That's what I see all around me. É isso que eu vejo o tempo todo em Man, volta de mim. we are in the end times. A gente tá no fim dos tempos. And so Jesus is saying, am I going to find faithful men when I come back? E aí Jesus fala, eu vou encontrar fé quando eu voltar? Okay, well, he'll find a few.
Eu acho que ele vai encontrar algumas. He's going to find us, hopefully. Ele vai encontrar a gente, eu espero. Hopefully we'll be there on our knees crying out to God. Eu espero que nós sejamos aqueles que estaremos no joelho clamando a Deus. That we're going to be interceding for the people here. Intercedendo pelas pessoas aqui. That we're going to cry out for the people of Curitiba. Nós vamos clamar pelas pessoas de Curitiba. We're going to cry out for Brazil. Vamos clamar pelo Brasil. And we're going to just pray that God would move here and that he would do something new amongst us. E vamos clamar que Deus venha e faça algo novo no meio da gente. Okay? Can he do that? Ele pode fazer isso? Absolutely. Com certeza. Okay? Remember last week we talked about James chapter 5 verse 16. Lembra a semana passada que a gente falou de Tiago 5:16? I want to read that verse again and then look at the next two verses as well. Eu quero ler de novo e daí ler os dois versículos seguintes. Look at James 5:16 through 18. Tiago 5:16, 18. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Okay, so we have the story of Elijah. Então a gente tem a história de Elias. Okay, now right before that he talks about the power of the prayer of a righteous man. Antes disso, ele fala do poder da oração do homem justo. Okay, so there's power in that. Então tem poder nisso. And then he goes right into an example and he uses Elijah. E ele vai dar um exemplo em Elias. Okay, Elijah was awesome. Elias era incrível. I mean, he was one of the most spectacular characters in the Bible. Ele era uma das pessoas mais incríveis da Bíblia. Okay, and he goes out and he says, you know what? I'm going to pray that it's not going to rain. Ele foi lá e falou, quer saber? Eu vou orar e não vai chover. 3.5 years, no rain. Por 3 anos e meio, nenhuma chuva. Okay, because one man prayed. Porque um homem orou. Okay, no fresh water to drink. Não tinha água fresca para tomar. No rain for the crops. Nenhuma chuva para as plantações. This is a serious situation, Isso right? é um problema bem, bem sério. And so people are suffering all because of the power of the prayer of Elijah. Então as pessoas estavam sofrendo, tudo por causa do poder da oração de Elias. And then he comes back and he prays. E aí ele volta e ora. Okay, now the first time he prayed, nothing happened. Daí na primeira vez que ele orou, não aconteceu nada. He told his servant, he said, look for a cloud. Ele vai lá e fala pro servo dele, falou, vai lá ver se tem uma nuvem. No, nothing. Nadinha. So he prays more. Daí ele ora mais. Okay, now look. Olha lá. Nothing. Nada. Okay, prays more. E ora mais. And then all of a sudden he says, okay, I see a cloud. It's about the size of a man's fist. E ele fala, tô vendo uma nuvem, mas é do tamanho do punho de um And homem. he says, okay, great. Go down and tell the king to get ready. Ele fala, ótimo, então vai lá e fala pro rei se And preparar. God opened up the heavens and just poured down rain upon the people. Deus abre os céus e derruba muita chuva no povo. All because of the prayer of one man. Tudo por causa da oração de um cara. Okay, now the most beautiful part is what it says about the man. A parte mais importante é quando fala do homem. It says he was a man with a nature like ours. Fala que ele era humano como nós. He was just a normal guy like us. Ele era um cara normal igual a gente. He wasn't Superman. Ele não era um He super-homem. didn't have these superpowers like some mutant or something like that. Ele não tinha nenhum superpoder, tipo um mutante. Just a normal man Ele era um cara normal, who was righteous que era justo and who was praying, seeking God. e que estava orando, buscando Deus. Man, that's big. Meu, isso é muito grande. Because it shows the power of prayer if we get together Porque mostra o poder da oração se a gente se junta and we cry out to God e clama a Deus with pure hearts. com corações puros. Okay, there's a little condition there. Tem uma pequena condição aí. It's the righteousness. É o justo. Okay, that's why it's connected to verse 16. Então é aqui que se conecta com o versículo 16. Because in verse 16 it's talking about how we need to confess our trespasses and sins to one another. Porque o versículo 16 fala como a gente tem que confessar os nossos pecados e as nossas transgressões uns aos And then outros. pray for one another. E aí orar uns aos outros. We have to have this going on. A gente tem que saber o que está acontecendo. You see, if we have sin in our hearts, Se a gente tem pecado no nosso coração, it's going to change our relationship with God. vai mudar o nosso relacionamento com Deus. Okay? Look with me in Proverbs chapter 15. Olha Provérbios 15, Look at verse 29. versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. It says that God hears the prayer of the righteous. Fala que Deus escuta a oração dos justos. Okay? He doesn't hear the ungodly, Ele fala que ele não escuta os ímpios, but he's listening to the righteous. mas ele escuta os justos. Okay? Now, another verse, Proverbs 15, verse 8. Outro versículo, Provérbios 15, 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. God loves the prayer of the righteous. Deus ama a oração do justo. Okay? And so this is why in 1 Thessalonians chapter 5, he tells us,
pray without ceasing. Então é por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5, ele fala, orem sem cessar. Don't stop. Não pare. Because I love it when you're praying to me. Porque eu amo quando vocês oram para mim. But again, there's that condition. Mas de novo tem esse condicional. Okay? And so it's connected to James 5:16. De novo está conectado com Tiago 5:16. We have to keep checking our hearts and we have to keep cleaning it, purifying A it. gente tem que ficar sempre verificando o nosso coração e deixar ele limpo e puro. We saw not too long ago, just a few weeks ago, we saw Ephesians chapter 4, verses 30 through 32. Algumas semanas atrás a gente viu Efésios 4 do 30 ao 32. He says that if we're holding certain things in our heart, we will grieve the Holy Spirit of God. Fala que se a gente não for santos em algumas coisas no nosso coração, a gente vai entristecer o Espírito Santo. When we have bitterness, when we have malice, when we have evil speaking. Quando a gente tem amargura, quando a gente tem malícia ou falar mal, maledicência. When we're not forgiving, Quando a gente não perdoa. okay, then we're holding these things in our heart. We're limiting the power of Então, God. quando a gente guarda essas coisas no nosso coração, a gente está evitando o poder de Deus. This is why James says it's so important for us to confess our sins. Então é por isso que Tiago fala que é tão importante a gente confessar os nossos pecados. This is something that I think that we need to put into practice. Isso é algo que a gente deveria colocar em prática. We don't need to be ashamed of our sins. A gente não precisa ter vergonha dos nossos pecados. We're all sinners here. Nós somos todos pecadores aqui. Okay? Some of us a little more than others, right? Alguns um pouquinho mais que os outros. But we're all sinners. Mas somos todos pecadores. And we have to be receiving prayer from one another. E a gente tem que receber oração um pelos outros. We have to be able to get support for our errors. A gente tem que receber suporte pelos nossos erros. And we have to be in a process of continually cleaning our hearts. E a gente tem que estar no processo contínuo de limpar o coração. Because if we don't do that, then our prayers are being limited in their power. Se a gente não fizer isso, a nossa oração vai estar limitada ao poder. God's not going to do something new through our church if we're allowing that to stay in our hearts. Deus pode fazer algo novo na nossa igreja se a gente permitir que ele faça isso no nosso coração. Okay, so tonight we're going to have another short time of prayer before our next time of worship. Então, hoje à noite a gente vai ter um outro tempo de oração antes do nosso tempo de louvor. And you can pray with the people next to you. You can pray by yourself if you want. Pode orar por quem está perto de você ou por você mesmo, se quiser. Okay, just clean your heart. Só limpa o seu coração. We need to walk in righteousness. A gente tem que andar em justiça. It's not enough just for Jesus to declare us righteous because we believed in him. Não é o suficiente a gente só Jesus limpar o nosso coração porque a gente creu nele. But we've got to actually put into practice this thing of confessing and purifying our own A hearts. gente tem que pôr na prática o confessar e purificar o nosso próprio coração. And then we need to pray. E a gente precisa orar. We need to pray for the power of God to move in our church. Orar pelo poder de Deus para mover a nossa igreja. For God to do this new work that he wants to do Para here. Deus fazer essa nova obra que ele quer fazer aqui. And pray for our city too. Orar pela nossa cidade That we would também. begin to grow and we begin to reach more people for Que Jesus. comece a crescer e alcançar mais pessoas para Jesus. Not so we can say, oh, our church grew, we're awesome. Não pra gente dizer, nossa igreja cresceu, a gente é But to demais. say, man, look at the impact that we're having upon the kingdom of God here in Curitiba. Mas pra gente poder dizer, olha o impacto do reino de Deus aqui em Curitiba. Okay, so we're going to have a short time of prayer. Então vamos ter um tempinho aqui de oração. We'll interrupt it with worship. E aí a We'll gente end vai terminar com um louvor. And then during the worship time, you can go in the back, you can have communion. E daí durante o louvor você pode ir lá atrás e tomar ceia. Okay, but let's have a short time of prayer. Então vamos ter um tempinho aqui de Let's seek oração. the Lord. Let's cry out to him. Vamos buscar o Senhor e clamar. And if you want, pray with the people next to you. If not, just confess by yourself. E se quiser, ore com quem está perto de você ou pode orar por você mesmo.